Olá, meus amores da cozinha! Feliz Páscoa para todos vocês! Hoje é dia de comer bastante chocolate, hein? Mas você já se perguntou como surgiram os ovos de chocolate? Por que os coelhinhos que trazem chocolate pra gente? O bichinho come cenoura e é tão bonzinho, enche a gente de chocolate? Vamos descobrir por quê? Pra entender todo o contexto do ovo da Páscoa, a gente precisa passear pela história de algumas civilizações, porque cada uma tem a simbologia. E no fim das contas, tudo dá num resultado só. A maioria das histórias relacionadas aos ovos são relacionadas também a renascimento, a fertilidade. Na mitologia chinesa, por exemplo, acreditava-se que o universo foi formado através do nascimento do deus Panku. Eu acho que fala assim, tá, gente? Se eu estiver falando errado, me corrige aqui nos comentários. Acredita-se que ele nasceu a partir de um ovo. Quando esse ovo foi chocado e deu-se o nascimento dele, as partes desses ovos foram o que contribuíram para a formação do universo. Então daí a gente vê, né, que ele está relacionado ao nascimento, ainda mais de um grande deus, né, de um deus que eles acreditavam muito dentro da mitologia. Tinha os romanos também, que acreditavam que o universo tinha uma forma oval. Então, de certo modo, eles endeusavam, eles viam os ovos como algo, né, importante, muito simbólico. Mas a história mais conhecida, mais contada, parte da Europa pagã, através da história de uma deusa, Ostara, né, que é da mitologia germânica. Essa deusa, ela está associada à renovação. O culto dela sempre era no período de primavera, porque na primavera de lá era quando acabava o inverno e aí as plantas ganhavam vida, né? As árvores ganhavam flores. Era uma ideia de renovação, de renascimento. E aí, os ovos eram coloridos e usados para presentear pessoas, simbolizando essa renovação, esse renascimento. Daí também surgiu a lenda do coelho. Por quê? Os pais aproveitavam esses ovos coloridos, escondiam pela casa, escondiam pela rua, para que as crianças fossem procurar. E aí, contava-se a história que esses ovos, eles eram distribuídos, escondidos por lebres. E aí as crianças acreditavam, né, que as lebres iam deixar lá e sumiam. Só que, com o passar do tempo, a Páscoa, né, esse evento passou a ser algo mais familiar, precisaram colocar uma imagem mais fofa, mais domesticável do animal, porque a lebre é um coelho grande, mais selvagem. E aí, colocaram a imagem do coelhinho, que até hoje, né, está associado ao coelho da Páscoa. Mas, e aí, minha gente, como é que isso tudo está associado ao cristianismo? Já que a maioria das histórias que eu contei aqui são relacionadas a mitologias de deuses e deusas, né? Existem algumas lendas em torno da ressurreição de Jesus e da simbologia dos ovos que associam os dois. Uma dessas lendas acontece quando Maria Madalena resolve ir até o imperador romano para contar que Jesus havia ressuscitado, né, 3 dias após a sua morte. E aí o imperador zomba dela, diz que isso é impossível. Maria de Madalena estava segurando uma cesta de ovos brancos. E aí ele fala, não, isso é impossível. Tão impossível quanto esses ovos que você está segurando na mão serem vermelhos. E aí conta-se que automaticamente esses ovos mudaram de cor e ela aproveitou para mostrar a ele que sim, milagres podem acontecer. E aí é um dos motivos que o ovo tem essa simbologia associada à ressurreição. Existe também uma outra contextualização com os ovos e a ressurreição de Cristo, que é relacionada à tumba em que ele estava quando morto. Porque assim, né? Os ovos a gente olha e não imagina que dali sairia uma vida. E na tumba, que é o lugar onde coloca-se os mortos, jamais imaginaria que existia vida ali dentro, né? E Jesus, dado como morto, ressuscitou. Então, algumas pessoas fazem essa associação, dizem que a partir daí que surgiu essa ideia de ovos como renascimento, como vida, com essas diversas histórias, né? A gente vê que tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, que a gente percebe a importância, a simbologia dos ovos em vários lugares do mundo. E aí, durante muito tempo, os ovos de galinha mesmo, né, eram enfeitados, coloridos e dados de presente. Mas foi só a partir do século XVIII que confeiteiros franceses resolveram fazer chocolate no formato desses ovos. E aí fizeram a casca, né, de chocolate como a gente conhece, e a parte interna era decorada com bombons. Só que naquela época, os ovos de Páscoa eram pouquíssimos acessíveis, eram caríssimos. Na verdade, chocolate por si só era caríssimo.
Então demorou muito mesmo de viralizar, de se tornar algo comum. E aí, com o passar dos anos, os chocolates foram barateando até popularizar e começar essa tradição, ao invés de ovos de galinha, as pessoas receberem e darem ovos de chocolate. Assim, né, gente? Convenhamos que não é ainda a coisa mais acessível do mundo. Ovos de chocolate é muito caro, mas sim, é bastante popular e se tornou tradição em muitos países pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma feliz Páscoa e lembrem-se, tá? Tenho aqui uma playlist com história da gastronomia, história dos ingredientes, dos pratos pelo mundo. Espero que vocês assistam e gostem bastante. Beijinhos, até a próxima!